Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Eric Moura, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como ganhar dinheiro em operações de short, como funciona uma posição de short, quando entrar e tudo mais. Como a grande maioria no Brasil hoje utiliza Binance para fazer trades, eu vou usar a Binance aqui como modelo. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta desde já aqui para vocês. Numa operação de short, é melhor usar a plataforma de futuros USDM ou futuros COIN-M? Ou então tanto faz, as duas dão na mesma. Para quem não sabe o que é futuros USDM e futuros COIN-M, eu vou falar um pouquinho disso no decorrer do vídeo. Então fica até o final, porque a resposta pode te surpreender e ajudar você aí nos seus próximos trades. Mas antes de começar, quem puder deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, vai ajudar demais e eu agradeço imensamente desde já. Então, vamos para o vídeo. Naturalmente, a operação mais comum e mais conhecida de todos é a operação de long, ou seja, a compra de um ativo apostando na sua alta, na sua valorização. Muita gente não sabe, mas também dá para ganhar muito dinheiro apostando na queda de um ativo. Só para mostrar para vocês aqui um exemplo do próprio caso do Bitcoin, deixa eu abrir aqui o gráfico dele. Agora eu estou aqui no TradingView, no gráfico do Bitcoin Par USDT, tempo gráfico de um dia. E aqui a gente consegue ver que do topo que o Bitcoin atingiu aqui nos 69 mil dólares até esse fundo formado aqui, quem apostou nessa queda conseguiu ter um lucro aí de 50%. Isso em bem poucos dias, de novembro de 2021 até janeiro de 2022. Quem apostou nessa queda, dependendo, teve um retorno aí de 50% do capital investido. Então, se por exemplo alguém apostou nessa queda aqui, ou seja, fez uma entrada shortando aqui em torno dos 69 mil dólares, nessa região aqui dos 33 mil dólares estaria lucrando 50 mil reais. Isso numa posição simples, sem alavancagem. Com a alavancagem aqui, o lucro teria sido muito maior. Mas como eu gosto sempre de repetir, antes da gente entrar em qualquer negócio, em qualquer investimento, a gente precisa entender a lógica por trás desse negócio. Então, vamos entender como funcionam essas operações de long e de short. A posição ou operação de long é basicamente o que eu já falei. Você entra no ativo e seu lucro vai depender da valorização desse ativo. Agora, o que é a operação de short? Fazer um short ou short selling significa vender um ativo na esperança de comprá-lo novamente por um preço menor. E para a gente entender isso um pouquinho melhor, vamos fazer uma analogia com uma transação de um veículo. Vamos supor que eu comprei um carro pelo preço de 100 mil reais, no caso o preço seguindo a tabela FIPE. Vamos imaginar que passou 3 meses e esse carro valorizou muito, dobrou de valor e passou a custar 200 mil reais. Depois dessa valorização toda, vamos supor que eu estou vislumbrando que o mercado de veículos está meio incerto, que a gente pode passar por uma grande crise em breve. E se eu continuar com esse carro e esse carro desvalorizar, meu patrimônio vai desvalorizar conforme a queda do preço do veículo. Se o valor desse carro despencar e voltar para os 100 mil reais, meu patrimônio, que chegou a valer 200 mil reais, vai voltar a valer 100 mil reais. Mas aí, já antevendo toda essa queda, vamos supor que eu vendi o carro pelo preço de 200 mil reais. Se de fato a queda vier e o carro voltar para o patamar de 100 mil reais, eu posso recomprar esse carro, agora pelo valor de 100 mil reais, e aí eu vou passar a ter um carro, que no caso está valendo 100 mil reais, e mais 100 mil reais na minha carteira, ou então no caso na minha conta bancária. Agora, vamos imaginar que o mercado de veículos se recupere, volte a valorizar bastante e o preço desse carro que eu recomprei pelo valor de 100 mil reais suba de novo e passe a custar novamente os 200 mil reais. Agora eu vou ter um veículo que vale 200 mil reais e mais 100 mil reais em espécie. É tudo muito lógico, mas é basicamente isso que acontece também no mercado de criptomoedas. Levando esse nosso exemplo para o mundo cripto, vamos imaginar agora que em vez de ter comprado um carro inicialmente por 100 mil reais, eu comprei um Bitcoin inteiro que na época valia 100 mil reais. Vamos imaginar que passou 3 meses e o Bitcoin disparou e passou a valer 200 mil reais. E depois dessa valorização toda, vamos supor aí que eu estou vislumbrando que o mercado de criptomoedas pode passar aí por uma grande queda. Se eu continuar com esse Bitcoin, meu patrimônio vai sofrer com essa desvalorização. Se o Bitcoin voltar para 100 mil reais, meu patrimônio que já chegou a valer 200 mil reais, vai voltar a valer 100 mil reais. Então, da mesma forma que no caso do carro, eu posso simplesmente vender esse meu Bitcoin, vou ter 200 mil reais em espécie e eu posso recomprar esse Bitcoin caso ele caia. Se ele por acaso voltar para os 100 mil reais, agora os 200 mil reais que eu tenho podem comprar 2 Bitcoins inteiros, ou então eu posso comprar um Bitcoin inteiro e ficar com 100 mil reais em dinheiro.
Então, acho que deu para ter uma noção que operações de short podem ser muito lucrativas, mas tem muita gente que ainda não tem Bitcoin e não quer comprar Bitcoin naquele momento porque acha que o mercado está passando por um período complicado e a grande probabilidade é que o Bitcoin comece a cair. Então, pensem comigo, essa pessoa não vai ter muito o que fazer, né? Afinal, se ele não tem Bitcoin, só um parênteses, tá, pessoal? Quando eu digo Bitcoin, vocês podem aplicar também para qualquer outra altcoin, para qualquer outra criptomoeda. Mas seguindo, se ele não tem Bitcoin e acredita que o Bitcoin vai passar a cair a partir daquele momento, a melhor estratégia seria simplesmente esperar o Bitcoin cair para comprá-lo na queda, certo? Na verdade, está errado. A beleza da coisa é que as corretoras permitem que a gente venda alguma criptomoeda, faça um short selling, mesmo sem termos a respectiva criptomoeda na nossa carteira. E é aí que está a grande sacada. Nós vamos poder fazer operações de short usando os contratos futuros disponibilizados pelas corretoras, como Binance, Bybit e outras. Inclusive, deixa eu jogar aqui na tela a plataforma de futuros da Binance. Aqui no site da Binance, para acessar a plataforma de futuros, nós vamos aqui na aba Derivados e aqui temos as opções Futuros USDM e Futuros CoinM. Para quem não sabe, a diferença básica vai ser que em futuros USDM a gente opera usando aí dólar, que pode ser o USDT ou BUSD. Em futuros CoinM a gente faz operações de futuros usando a própria criptomoeda. No caso, pode ser Bitcoin, Ethereum, ADA e qualquer outra disponibilizada aqui na plataforma. E aí, no caso da Futuros Coin M, nossos lucros e eventuais prejuízos vão ser liquidados diretamente na própria criptomoeda, se for Bitcoin, em Bitcoin, Ethereum em Ethereum e assim por diante. E aí, clicando na plataforma desejada, ele direciona a gente para o painel de negociações. Então, esse aqui é o painel de futuros, o SDM, mas vamos fazer uma pequena reflexão aqui antes. Vamos supor que você tem R$ 200.000 disponíveis que você quer comprar em Bitcoin, sendo que no momento o Bitcoin está custando exatamente R$ 200.000. Mas analisando os gráficos, você acredita que o Bitcoin vai passar por uma grande queda. Se você resolver aguardar e o Bitcoin de fato cair de preço, vamos imaginar que chegue nos R$ 100.000. Agora, com seus R$ 200.000, você pode comprar 2 bitcoins inteiros. Excelente, né? Só que você poderia ter tirado proveito dessa queda toda. Vamos imaginar agora que, em vez de simplesmente aguardar a queda, você usasse seus R$ 200.000 para shortar o Bitcoin. Então, se você por acaso tivesse feito uma entrada shortando o Bitcoin quando o Bitcoin estava custando R$ 200.000, se o Bitcoin chegasse no valor de R$ 100.000, você iria ter ganhado R$ 100.000 nessa operação, nesse short. Se você fecha a operação com esses R$ 100.000 de lucro, agora seu saldo total vai passar a ser de R$ 300.000. E como o Bitcoin caiu e passou a custar R$ 100.000, agora você tem capital para comprar 3 Bitcoins inteiros. Sem dúvidas, foi muito mais vantajoso do que no nosso primeiro exemplo de simplesmente ter aguardado a queda. E essa estratégia de short poderia ter sido muito mais lucrativa se você tivesse usado a alavancagem. Você também pode usar a alavancagem para fazer operações de short. Então, vamos refazer os passos desse último exemplo. Você tem R$ 200.000 e quer shortar o Bitcoin acreditando numa queda, quando o Bitcoin estava no valor de R$ 200.000. Sem usar a alavancagem, você iria poder shortar apenas um Bitcoin. Mas querendo, e dependendo da corretora que você utilizar, você pode fazer uso da alavancagem. A Binance, por exemplo, permite que você alavanque nas operações de short também. Dependendo aí da criptomoeda, a corretora disponibiliza alavancagens de até 125 vezes, mas no nosso exemplo aqui, vamos pensar numa alavancagem de 3 vezes. Então, usando uma alavancagem de 3 vezes nesse short, você teria 3 bitcoins em short. Nesse caso, o seu lucro, que seria de R$ 100.000 numa operação simples, sem alavancagem, com essa alavancagem de 3 vezes seria de R$ 300.000. Isso tudo, pessoal, durante a queda do Bitcoin. Eu vou até fazer esse cálculo aqui na calculadora da Binance para mostrar para vocês. Para quem não sabe, aqui na plataforma de futuros da Binance, nós temos aqui a ferramenta de calculadora, que fica nesse símbolo aqui. Eu inseri essa nossa operação aqui na calculadora. A gente fez um short com alavancagem de 3 vezes. Aqui na calculadora, a referência vai ser o SDT, mas vamos imaginar que é em real para facilitar o nosso exemplo. Então, no caso lá, eu dei o exemplo de uma entrada shortando o preço do Bitcoin em R$ 200.000 e o preço de saída em R$ 100.000. Aqui no caso da calculadora, ela considera o valor total, já considerando a alavancagem. Então, como a gente fez uma entrada com R$ 200.000, com alavancagem de 3 vezes, a gente vai estar operando com R$ 600.000.
Clicando em calcular, nós vamos ver aqui o nosso lucro, que no caso seria de 300 mil reais. A margem inicial, que é o valor que a gente aportou, 200 mil reais, com alavancagem isso vai para 600 mil reais, e o nosso lucro, 300 mil reais. Pessoal, de fato, um lucro excelente, e isso tudo durante a queda do Bitcoin. E aqui, só para esclarecer para vocês, eu estou arredondando aqui os números, Bitcoin saindo de 200 mil reais, caindo até 100 mil reais, mas o que importa mesmo na prática é a porcentagem dessa queda. No nosso caso aqui, de 200 mil reais até os 100 mil reais, uma queda de 50%. E aí pode ter muita gente que imagine ou alegue que é muito difícil de acontecer uma queda dessa, de 50% do Bitcoin, mas eu mostrei para vocês no começo, foi exatamente isso que aconteceu. Vamos até voltar lá no TradingView para a gente ver isso de novo, tá? No período recente aqui, nós passamos por 2 quedas dessa, do Bitcoin caindo 50%. Isso tudo aqui num espaço bem curto de tempo. Então não é nada incomum que a gente veja aí essas quedas de 50% do preço em criptomoedas. Então, essa é a lógica básica de uma operação de short e dá para tirar muito proveito dela. E só para finalizar, você pode fazer shorts tanto usando a plataforma de futuros, o SDM, quanto a plataforma de futuros CoinM. Eu já tinha falado para vocês que na Futuros CoinM nós fazemos operações usando a própria criptomoeda. Por exemplo, na CoinM, se eu tiver Bitcoin na minha carteira, eu posso usar esse saldo em Bitcoin para fazer shorts, inclusive usando alavancagem. E esse meu lucro vai ser creditado no meu saldo diretamente na própria criptomoeda que eu usei para shortar, no caso aqui o Bitcoin. E agora eu vou repetir a pergunta que eu fiz para vocês lá no começo. Entre as duas opções, futuros USDM e futuros CoinM, qual vocês acham que é mais vantajoso utilizar numa operação de short? Futuros USDM, futuros CoinM, ou vocês acham que as duas dão na mesma e não vai ter diferença nenhuma? E a resposta é futuros USDM. Numa operação de short é muito mais vantajoso usar a opção de futuros USDM do que a opção de futuros CoinM. E o motivo é bem simples, pensem comigo. Se você está shortando um ativo, é porque você acredita que esse ativo vai se desvalorizar, certo? Então é muito melhor o seu lucro nessa desvalorização se dar em USDT, em dólar, do que na criptomoeda shortada. No próprio exemplo que nós vimos, onde uma pessoa shortou 200 mil reais no Bitcoin na modalidade futuros USDT, sem alavancagem, com o Bitcoin saindo de 200 mil reais e atingindo 100 mil reais, a gente viu que essa pessoa teve 100 mil reais de lucro, totalizando um saldo de 300 mil reais na carteira. Ou seja, agora essa pessoa poderia comprar 3 Bitcoins, lá no valor de 100 mil reais, e se por acaso, depois dessa compra dos 3 Bitcoins, o Bitcoin voltar a subir e atingir novamente os 200 mil reais, essa pessoa vai passar a ter um patrimônio de 600 mil reais na carteira. Agora, se essa pessoa tivesse feito a exata mesma operação, só que na modalidade futuros CoinM, o lucro dela teria sido menor. Eu vou mostrar aqui para vocês na calculadora. Deixa eu só entrar aqui na plataforma CoinM, porque a calculadora vai mudar conforme a plataforma. Então agora aqui na plataforma Futuros CoinM, eu venho aqui na calculadora. Então no caso aqui, shortando um Bitcoin, sai dos 200 mil reais até os 100 mil reais, o nosso lucro nessa operação seria de um Bitcoin. Isso porque quando nós entramos nessa operação de short, nós operamos com 200 mil reais. E como o Bitcoin caiu 50%, saiu dos 200 mil até os 100 mil reais, e esse 50% de queda é calculado sobre os nossos 200 mil reais da operação. Então, no caso, a gente teria um retorno aí de 100 mil reais. E como o Bitcoin passou a valer 100 mil reais no momento que a gente fecha a operação, né? Caiu aqui até os 100 mil reais. O nosso lucro, sendo de 100 mil reais, é equivalente a um Bitcoin. Então, aqui no caso da plataforma Futuros CoinM, nós operamos com um Bitcoin, que na época valia os 200 mil reais. E como o nosso lucro foi de um Bitcoin, somado a esse Bitcoin que a gente já tinha, a gente vai passar a ter um saldo de 2 Bitcoins na nossa carteira. E aí, como o Bitcoin passou a valer 100 mil reais, esses nossos 2 Bitcoins vão ser equivalentes a um saldo na carteira de 200 mil reais. Caso o preço da unidade do Bitcoin volte para os 200 mil reais, nosso saldo na carteira vai passar a ser de 400 mil reais. Então, pessoal, nesse caso, a diferença entre a mesma operação feita no Futuros USDM e no Futuros CoinM é de 200 mil reais. Na prática, as duas operações são exatamente a mesma, não muda nada, mas a nossa escolha traz um resultado muito diferente. Nesse nosso exemplo, 200 mil reais de diferença apenas por escolher entre futuros USDM e futuros CoinM.
Já numa operação de long, a lógica é inversa, ou seja, vai ser muito mais lucrativo você entrar numa operação de long pelo futuros COIN-M do que no futuros USDM. E só para a gente ver essa diferença na prática, vou dar um exemplo aqui na calculadora também. Primeiro, vamos ver qual seria o resultado se a gente tivesse entrado nessa operação em futuros USDM. Então, imagine que entramos na operação de long na plataforma futuros USD. Vamos fazer uma entrada com 200 mil reais quando o Bitcoin estava custando 200 mil reais e no caso o Bitcoin bateu 300 mil reais. Quando nós entramos, custava 200 mil reais e o Bitcoin chegou a bater os 300 mil reais. No caso, o lucro dessa operação vai ser de 100 mil reais e somado aos 200 mil reais que nós já tínhamos, o nosso saldo total na carteira vai passar a ser de 300 mil reais. Só que agora, como o Bitcoin passou a custar 300 mil reais, esse meu saldo de 300 mil reais só vai me permitir comprar um Bitcoin completo. Agora vamos ver qual seria o resultado se a gente tivesse feito a exata mesma operação, só que lá na Futuros CoinM. Então vou abrir aqui a plataforma Futuros CoinM, vou abrir aqui a calculadora. Então, no caso aqui, sem alavancagem, vamos supor que o preço do Bitcoin no momento da nossa entrada era de 200 mil reais e a gente tinha na carteira um Bitcoin, que no caso valia 200 mil reais. O preço de saída seria quando o Bitcoin atingisse os 300 mil reais. Então, nesse caso, nessa operação, nosso lucro total foi de 0,33 Bitcoin. Somado ao Bitcoin que a gente já tinha, o nosso saldo da carteira vai passar a ser de 1,33 Bitcoins. E como o Bitcoin, no caso, passou a custar 300 mil reais, o nosso saldo total vai ser de 300 mil reais vezes 1,33. No caso, a nossa carteira vai passar a valer quase 400 mil reais, 399 mil reais. Ou seja, na prática, uma diferença de 100 mil reais simplesmente pelo fato de escolher entre futuros USDM e futuros CoinM. Então, pessoal, acho que ficou muito evidente que é preciso analisar muito bem cada cenário e traçar a melhor estratégia para cada tipo de operação. Com certeza, uma das coisas mais importantes antes de entrar em uma operação, seja de long ou de short, é fazer uma análise gráfica do movimento do preço do ativo. E aí, para quem quiser aprender análise gráfica, eu preparei um curso totalmente atualizado, didático e muito objetivo, que vai do mais básico ao avançado com tudo de mais importante que você precisa saber para investir em criptomoedas. No curso, nós falamos sobre a história das criptomoedas, NFTs, finanças descentralizadas, metaverso, tudo sobre o mercado de futuros, análise fundamentalista e o conteúdo mais completo de análise gráfica que você vai ver. Quem tiver interesse, o link do curso está na descrição do vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, que ajuda demais. Pessoal, por hoje é isso, fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!